Fala galera, nessa aula nós vamos aprender formas de representação de um algoritmo. Vamos lá. Nessa aula você vai entender por que a gente representa um algoritmo e vamos ver três tipos principais, que é a descrição narrativa, depois pseudocódigo, depois fluxograma. E para cada tipo também vamos ver exemplos do seu funcionamento. Vamos lá. Por que representar um algoritmo? É muito simples. Cada linguagem de programação tem suas próprias regras. Isso dificulta para que programadores acostumados com certas linguagens não consigam entender outras. Então, uma representação do algoritmo é utilizado para tornar possível qualquer pessoa, qualquer programador, ela entenda o funcionamento de um certo algoritmo, sem precisar entender uma linguagem de programação específica, deixando bem mais genérico e mais compreensível. O primeiro tipo de representação que nós temos é a descrição narrativa, que é o que nós vimos na aula de algoritmo. O algoritmo é descrito utilizando linguagem natural. Linguagem natural significa uma forma normal de falar, natural de falar, sem detalhes de como realizar os comandos, e é uma representação mais simples. Vamos para um exemplo. Como exemplo de descrição narrativa, vamos utilizar um algoritmo de cálculo de média de um aluno. Esse algoritmo vai informar para você quais são os passos necessários para você pegar duas notas e saber a situação do aluno. Beleza. Então, eu estou dizendo, primeiro anote uma primeira nota, depois anote uma segunda nota. Calcule a média aritmética das notas. Depois, se a média for maior do que 7, o aluno está aprovado. Se a média for menor que 7, mas for maior ou igual a 4, o aluno está de avaliação final. Se a média for menor que 4, o aluno está reprovado direto. Então, eu disse um passo a passo de como é que uma pessoa vai pegar notas e saber se está aprovado, reprovado ou de avaliação final. Um outro modo de representação que nós temos é o pseudocódigo, que é uma representação muito utilizada. É uma representação em forma de código. Porém, o código utiliza comandos na linguagem natural. É muito semelhante ao código escrito em alguma linguagem de programação, tornando a tradução mais simples para alguma linguagem de programação específica. Um programador que olha um pseudocódigo e conhece alguma linguagem, ele consegue converter aquele pseudocódigo em um programa escrito em alguma linguagem de maneira bem mais simples. Agora nós temos como exemplo o mesmo algoritmo que nós vimos há pouco tempo. Pegar notas e saber a situação do aluno. Só que a gente modificou um pouco como é que vamos representar cada comando, cada passo em forma de código, utilizando variáveis que nós vamos entender o que são em próximas aulas e comandos semelhantes aos comandos utilizados em linguagem de programação. Uma outra representação é o fluxograma, que é uma representação de forma gráfica. O algoritmo é representado utilizando formas geométricas e uma breve descrição da ação que está associada a cada forma. Para isso, utilizamos as formas principais de início e fim de algoritmo, entrada e saída de dados, decisão e processo. Então, sempre que você quer representar como o algoritmo está começando ou terminando, essa elipse. Entrada ou saída de dados, esse trapézio. Decisão, esse retângulo deitado. Processo, um retângulo normal. Existem várias outras formas geométricas, mas essas são as mais importantes. Aqui o exemplo exatamente do mesmo algoritmo que nós vimos, de pegar duas notas e saber qual é a situação do aluno. Então eu estou dizendo, logo em cima, início, leia a nota 1. Depois, seguindo o fluxo, leia a nota 2. Depois, setinha, calcula a média. Depois, se a média for maior ou igual a 7, eu tenho duas opções. Aquilo é uma decisão. Então, se sim, se for maior ou igual a 7, eu falo que o aluno está aprovado e termino o algoritmo. Se não, eu vou para baixo. Média maior ou igual a 4? Se sim, o aluno está de final, termino o algoritmo. Se não,
eu desço de novo e o aluno está reprovado e termino o algoritmo. Obrigado, pessoal, espero que tenham gostado. Foi uma aula bem curta para você entender e conhecer um pouco sobre cada modelo de representação, cada tipo de representação. Espero que você tenha aprendido alguma coisa e bons estudos. Até a próxima e qualquer dúvida pode deixar um comentário ou mandar mensagem. Valeu!